Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui para mais um vídeo para o canal e hoje eu vim mostrar para vocês um jogo de banheiro retangular. Até quem acompanha aqui os vídeos do canal já tá vendo aí, ó, o parzinho de tapete, e é o mesmo parzinho que eu já trouxe aqui para vocês há alguns dias atrás, que é o tapete retangular Cris, feito lá pelo Passo a Passo da Fernanda, do canal @by Fernanda Cabral, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do passo a passo desse tapete maravilhoso, que eu já mostrei aqui pra vocês, já pesei, já medi. E a princípio eu ia vender, né, apenas o parzinho. Mas o que aconteceu? Eu mandei na minha linha de transmissão, né, que eu tenho com as minhas clientes, e uma dessas clientes me perguntou se eu faria para ela o pé do vaso, né, o encaixe e a tampinha do vaso. E eu disse que sim, mesmo sabendo que não tinha ainda, né, o passo a passo. A Fer não gravou a tampa do vaso nem o encaixe, eu não sei se ela vai trazer futuramente aí, mas através do tapete, né, eu consegui tá fazendo aí as outras duas peças. Vou mostrar para vocês. Olha só, aqui está, ó, a tampa e o encaixe do vaso e o parzinho do tapete, que eu não vou tá pesando separadamente, nem passando medida, porque tem o vlog de produção dele aqui no canal e eu vou deixar o link também aqui para vocês, assim como o passo a passo do tapetinho, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o encaixe e a tampinha do vaso, explicar mais ou menos como que eu fiz. E já vai se inscrevendo aí, deixando o like, deixando o comentário e ativando o sininho de notificações em todas para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então, eu vou estar pesando agora essas duas pecinhas e depois eu peso o jogo todo pra gente ver quanto que ficou pesando esse jogo maravilhoso. Vamos lá, então. Vou pesar aqui a tampinha do vaso. 362 gramas. E o encaixe do vaso, 309 gramas. Agora, eu vou colocar aqui todas as peças, inclusive os dois tapetinhos, pra gente ver. Ó, a tampinha e o pé do vaso, 671, com um tapete, 1,9 kg. O segundo tapetinho, 1,548 kg. Um pouquinho mais aí de 1,5 kg, lembrando que é um jogo retangular e os modelos retangulares, eles gastam aí um pouquinho a mais e ficam, né, bem mais pesadinho do que os tapetes ovais. Então, eu vou abrir aqui as duas pecinhas que eu fiz para mostrar os detalhes para vocês. Olha só, pessoal, esse aqui é o encaixe do vaso. Eu fiz com apenas um square, porque se eu colocasse dois aqui, ia ficar muito comprido. Só que o que acontece? Se eu fosse trabalhar exatamente como o tapete, com um square, não ia ficar legal. Então, eu fiz duas carreirinhas aqui, ó. Deixa eu trazer mais pertinho para explicar para vocês. Eu fiz uma carreirinha aqui com o bege e depois fiz mais uma e arrematei o fio. Então, eu aumentei aqui duas carreirinhas, apenas de um lado. Aí, vim aqui do outro lado e fiz a mesma coisa. Não trabalhei aqui as laterais, fiz duas carreirinhas aqui, tá? Fiz 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos no espacinho, uma correntinha, 3 pontos altos. E depois que eu fui trabalhando em volta, para não ficar uma tampa quadrada, porque se eu fizesse só aqui, ó, com o squarezinho, ia ficar uma tampa quadrada e não ia dar certo. Então, eu aumentei duas carreiras aqui, aumentei não, né? Fiz duas carreiras aqui, fiz duas do outro lado e depois eu trabalhei do mesmo jeito que o tapete. E deu um pouquinho mais de trabalho, porque quando chegou nessa parte aqui, eu passei, ó, as duas carreiras, como eu disse, daí fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras no bege. Exatamente como o tapete, e foi dando tudo certinho. Aí, fiz uma carreira no laranja, uma no marrom e mais uma no laranja, pra fazer a mesma sequência do tapete. Só que quando tava aqui, eu vi que não ia ficar legal eu fazer, seguir, né, o mesmo modelinho. Então, eu comecei a arredondar aqui. Então, quando eu fui passar esta carreira aqui depois do laranja, ó, eu não fiz leque.
eu coloquei dentro do espacinho de leque, eu coloquei 4 pontos altos, sem correntinhas, tá? E depois fui fazendo uns aumentos aqui, ó, tipo o tapete harmonia, ou o tapete Maísa, que eu já havia feito. Então, foi bem fácil aqui, eu dei uma arredondada aqui nos cantos para facilitar para mim na hora de fazer a redinha aqui, que eu já mostro para vocês. Depois fiz o bico de acabamento exatamente como no tapete. Lógico que eu tive que fazer uma contagem, né, para bater certinho a quantidade aqui dos bicos. E pulei uma certa quantidade aqui, contei tudo certinho, dividi e olha só o resultado. Ficou maravilhoso, coube certinho na tampa do meu vaso, ficou caidinho o bico assim, do jeito que eu gosto. Aí eu fiz a redinha, olha só, meio oval, eu não fiz ela quadrada, tá? Então, ela vai ficar certa numa tampa mais retangular, que é o caso da tampa do meu vaso, como numa tampa oval, tá? Fiz aquela redinha simples, até tá faltando cortar aqui a pontinha que eu arrematei, dei o nozinho, e agora eu vou passar uma colinha aqui pra cortar essa ponta aqui. Então, eu fiz a redinha simples, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas apenas. O cordãozinho, vou colocar uma pérola, número 8 aqui em cada pontinha, por isso que eu deixei essa ponta de fio maior aqui, pra colocar a pérola, e deu super certinho. Agora, eu vou pegar a trena pra gente medir a tampa do vaso e ver quanto que ficou medindo a largura e o comprimento. Olha só, pessoal, ficou medindo 57 centímetros aqui no comprimento por... Vamos ver. 49 de largura. Ficou, assim, um tamanho bem bom. E esse aqui foi o resultado da tampa do vaso. Agora, eu vou mostrar pra vocês o encaixe. Aqui está, pessoal, o encaixe do vaso. O encaixe foi bem mais tranquilo de fazer do que a tampa. Eu gostei mais de fazer, não tive muita dificuldade. Fiz aqui, ó, emendei, né, os squares exatamente como no tapete, só que eu fiz 6 carreiras antes de começar aqui a troca de cor. Nos tapetes, eu fiz 5 carreiras e depois já entrei aqui com laranja. Mas para esse encaixe aqui, ele ficar maiorzinho, eu coloquei 6, tá? E o que que aconteceu? Tem um erro aí, eu cometi um erro, que eu acabei esquecendo, mas como eu já tinha feito aqui 6 carreiras, acredito que ele ficou num tamanho bom. Acredito não, ele ficou num tamanho bom. O que que aconteceu? Quando eu terminei aqui a carreira de laranja, eu deveria passar mais 1 ou 2 carreiras de bloquinhos, antes dessa carreira fechada aqui, ó. E eu acabei esquecendo e eu só fui perceber quando eu já estava na última carreira aqui do bico, que é esse laranja aqui que faz o detalhe do bico de acabamento. Mas como eu já tinha feito uma carreira a mais aqui na base, eu deixei, não quis desmanchar, porque eu já tinha feito a contagem certinha aqui pra fazer os motivos, né, do bico, porque tem que fazer a contagem pra bater o mesmo tanto de bico dos dois lados, pra dar certo aqui nos cantos também. Então, eu fiquei com dó de desmanchar e aproveitando que eu já tinha feito uma carreira a mais, né, eu vi que não ia ficar uma peça muito estreita e não ia dar, assim, tanta diferença. Mas foi um erro meu, porque eu deveria ter passado pelo menos mais uma voltinha de bloquinhos aqui, depois a volta de pontos altos, tá bom? Então, eu vou medir aqui pra mostrar pra vocês com quantos centímetros ficou. Bem do comecinho ali do encaixe, ele ficou com 61 centímetros por 47 de largura. Então, não ficou uma peça estreita, poderia ter ficado até com 50 centímetros se eu tivesse feito, né, a outra carreira aqui, mas eu acabei esquecendo e eu não quis desmanchar porque não modificou em nada aí o modelo, né, do tapete, tá super, super parecido com o tapetinho e com a tampa do vaso. Então, agora eu vou colocar as 4 peças aqui pra vocês verem a lindeza desse jogo. Olha só, pessoal, a lindeza que ficou esse jogo de banheiro. Eu fiquei, assim, apaixonada. Eu já tinha gostado muito do resultado dos tapetes, que até então era para ser apenas um parzinho, mas com as outras 2 peças ficou, assim,
incrível, ficou um jogo maravilhoso. Espero que vocês também tenham gostado. Tá aqui na descrição do vídeo o passo a passo do tapete, tá? E o vlog também, onde eu trouxe, mostrando a produção, onde eu passei o peso, a medida, tudo certinho, tá bom? E essas duas peças aqui não tem a videoaula, né? Como eu disse, eu fiz baseado aqui, como eu tinha feito o tapete, e confesso, assim, que não me deu muito trabalho. Tive um pouquinho mais de dificuldade na tampinha do vaso, mas deu tudo certo, olha só. E ficou um jogo maravilhoso. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E não esqueça de ativar o sininho de notificações em todos para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!